Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, três comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Slay, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores! Vida longa e próspera. Hoje, a nossa jornada de conhecimento nos conduziu aí até os Estados Unidos. A nossa espaçonave está orbitando ali no States of America e nós iremos falar com grandes brothers aí que conhecemos no Acre há muitos anos e ele se aventurou aí buscando o sonho americano. Mas antes eu vou falar aqui com meu amigo Wesley Moraes, que ele é grande amigo do Wesley. Lembra dele, Wesley? Rapaz, Diogo, quando você me falou dessa entrevista, eu fiquei muito feliz, né? Porque além de conversar com esse grande amigo, né, revê-lo também, saber por onde ele anda, o que ele anda fazendo, né, e acima de tudo, essa questão da pessoa que tem um sonho, vai em busca dele, isso é muito importante, isso é muito legal. A gente vai, com certeza, ter mais um super bate-papo. E hoje, né, Diogo, eu acho que é a nossa primeira entrevista, além das fronteiras do Brasil, entrevista internacional, não é isso mesmo? Isso, na verdade, o Wesley foi a segunda. A primeira foi com o pastor Daniel, os missionários lá na Argentina, né? Estavam direto da Argentina. E hoje, pessoal, a gente foi lá para a América do Norte. O nosso convidado está lá nos Estados Unidos. Ele falou que é no estado de Ohio, mas eu não vou ousar falar a pronúncia da cidade, porque o meu inglês ele é basicamente ali igual do João Santana, né? Então, seja bem-vindo, my brother, grande Stephen Santos. Fala, Diogão. Fala, Wesley. Quanto tempo, rapaz? Quanto tempo que a gente não conversa. Muita saudade de vocês. Vai ser muito bom esse bate-papo. Estou aqui em Columbus, direto de Columbus, Ohio. Então, vamos ver como é que essa conversa vai fluir aí hoje. Ah, cara, eu tenho certeza que vai ser espetacular. E, pessoal, a gente está aí numa entrevista internacional, então pode ser que falhe um pouquinho a conexão, trave um pouquinho, mas não se preocupe. Né? A gente tem aí o nosso grande Azaf aí controlando todas as coisas. Creio que vai dar tudo certo. Grande Stephen, prazer, cara. Faz o quê? Uns 7, 8 anos que a gente não se vê, né? A gente conversou pelo telefone um pouquinho antes da pandemia, não foi? Verdade. Nós conversamos uma vez por uma videochamada antes da pandemia mesmo, acho que alguns meses antes da pandemia, né? Mas pessoalmente mesmo, a última vez que nós nos vimos tem 9 anos, se eu me recordo bem. Então... O Stephen não mudou nada, pessoal, que vocês estão vendo aí, desde que eu conheci ele, com 11 anos. O Wesley, inclusive, vocês eram da mesma célula na igreja? Exatamente, a gente fazia parte da mesma célula, né, do nosso grande amigo e líder, né, o Jorge Oliveira, o Jorginho. Não, Stephen? Sim, Jorginho, eu lembro, rapaz, eu pesava na época 45 quilos. Isso é menos que uma saca de cimento, amigo. Rapaz. Então, o grande amigo Jorge, até hoje, um dos meus melhores amigos, então é muito bom rever o Wesley também. Andava bastante tempo até chegar na célula, né? Ia de ônibus na época, lá no Acre, muito legal. Então, boas memórias, boas lembranças mesmo. E pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho o Stephen, né? Ele é um aventureiro nato, né? Ele um dia amanheceu aqui no Acre, falou assim, pá, vou morar em São Paulo. Ele partiu, quando a gente viu, ele estava em São Paulo. Aí um dia eu liguei pro Stephen, então eu tô nos Estados Unidos. O homem é a máquina, ele viaja mais. Pior que é isso mesmo. Eu lembro que você entrou em contato
Você tá onde? Vamos marcar um jantar, um churrasco, alguma coisa. Eu falei, rapaz, não dá não, tô em São Paulo já. Né? E antes de ir para São Paulo, eu passei em Brasília, em São Paulo mesmo, eu viajei em várias cidades de São Paulo. Né? Depois fui a Santa Catarina, depois voltei para São Paulo, depois vim para os Estados Unidos, e daí aconteceu outras coisas aqui também. Já fui em várias cidades e estados aqui também, então eu gosto de viajar, gosto de conhecer gente nova e ser desafiado aí pela vida, então, um pouquinho. O Steph, qual foi, cara? O que te motivou a sair do Brasil e buscar uma nova vida nos Estados Unidos? Cara, eu diria várias coisas diferentes, em vários nichos diferentes, em vários ambientes diferentes, né? Mas eu poderia dizer o seguinte: a primeira coisa, eu sempre quis aprender inglês, e interessante que a pessoa que me motivou a querer aprender inglês foi o Ismison, né? O Ismison, que enquanto estava vivo, foi sem dúvidas o meu melhor amigo, a pessoa mais próxima, a pessoa que me apresentou o Evangelho, né? Inicialmente, a gente caminhou junto por muito tempo, e durante as nossas amizades, né, a gente sempre falava de, cara, como que a gente vai aprender inglês? Onde que a gente vai aprender inglês? Seria legal viajar para esse lugar, para esse outro lugar. Infelizmente, eu consegui chegar aqui e ele não, né? Infelizmente, quando eu cheguei aqui, ele não estava presente. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda tive o privilégio de compartilhar um pouco das minhas experiências aqui com ele, antes dele falecer. Mas a primeira coisa seria, então, aprender o inglês e desbravar novas culturas, coisas nesse sentido. Mas também a experiência profissional. Eu sempre gostei muito de aprender coisas novas. Hoje, por exemplo, vou contar um pouco mais na frente, mas eu não trabalho nem com direito, nem com contabilidade, que são as duas áreas que eu tenho graduação. Eu trabalho com empreendendo também matérias novas, conhecimentos novos para aplicar em diferentes áreas da minha vida. Então, também nesse sentido. Outra questão também foi a questão econômica, né? O poder aquisitivo nos Estados Unidos é completamente diferente do brasileiro, né? Então, estando no Brasil, você pode trabalhar como for, você tem uma barreira, tem um teto. Aqui nos Estados Unidos, as possibilidades são completamente diferentes. Mas outra coisa também que eu sempre quis constituir família, e criar minha família aqui nos Estados Unidos eu entendo ser mais benéfico do que criá-la no Brasil. Então, esses fatores afetaram 100%. E, Stephen, como é que foi a construção desse sonho? Era algo que você nutria isso desde sempre? Foi algo que surgiu pelo caminho? Como é que foi que surgiu na sua vida essa questão do tão famoso, né, sonho americano? Cara, pra mim foi engraçado até, porque assim, eu não nutria um sonho exatamente. Eu falava, sabe quando você fala assim, cara, eu queria ser jogador de futebol, né, coisas assim, né? E eu falava, cara, eu queria muito ir no Canadá, queria muito ir nos Estados Unidos, queria muito aprender inglês, conhecer coisas novas, conhecer Hollywood, essas coisas nesse sentido, né? Só que eu sempre levei meio na brincadeira mesmo, assim, não no sentido de que isso iria acontecer. Até porque, cara, criando, né, já estava em São Paulo, já me sentia perdidaço, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei em São Paulo, eu cantei aquela música do Legião Urbana, né, que eles falam, meu Deus, mas que cidade linda, para mim foi incrível, né, e daí era uma coisa assim, cara, um dia, se Deus permitir, eu vou lá, né, eu não tinha planos para vir aqui de jeito nenhum, mas chegou uma época dentro da faculdade de Direito, em São Paulo, eu conheci um americano, né, que ele tinha vindo dos Estados Unidos estudar em São Paulo, estudar Direito em São Paulo. Ele era filho de brasileiros, foi estudar no Brasil para voltar para cá para atuar aqui com mais experiência, né? E conversando com ele, e acabou que ficou mais assim, eu diria, fervorosa a ideia, porque ele falou como era fácil viver aqui, não era difícil nem um pouco, era muito fácil chegar aqui, você só precisava ter algumas questões específicas, e a gente foi conversando, e depois, assim, 6 meses, mais ou menos, de conversa entre ele falou assim, cara, eu tô voltando pra minha cidade, pro meu estado, você não quer ir comigo lá pra conhecer? Você já vai ter uma pessoa pra ir com você? Falei, quer saber? Vamos. Aí eu comprei a passagem e ia, assim, tipo, um mês depois já tava aqui, né, e tipo, ele falava um português bem estranho mesmo, e eu falava um inglês horrível também, mas a gente conseguia se comunicar bem. E daí eu passei um mês aqui, isso foi em 2017, né? E não, nessa época não, ainda era solteiro, nem namorada tinha. E daí eu vim, passei um mês aqui, aprendi o idioma, só que eu voltei. Eu não vim com pretensão de ficar nem nada disso, eu só vim para conhecer mesmo, queria saber como que era a experiência. Só que quando eu vim em 2017,
eu tive essa experiência e falei assim, cara, esse é o lugar, já descobri como chegar lá legalizado, sem problema nenhum. Eu vou me programar agora para ir. E daí eu passei um período de juntar grana, né, para conseguir chegar aqui bem, fazer contato com pessoas, igrejas, locais, descobrir qual é o local que eu queria ir. E daí foi mais ou menos isso. Aí eu passei um período de 2 anos, de fato, planejando como eu chegaria aqui, como que seria a minha vida aqui. Foi mais ou menos nesse sentido. Não sei se responde bem a sua pergunta. Respondeu. E assim, Stephen, você falou, né, que você chegou aí e veio aqui que eu quero morar. Porque assim, você sentiu como se fosse num filme americano? Cara, é bem diferente a realidade. A gente vê os filmes americanos, né? O cara chega sem nada, trabalha, prospera, enriquece, segurança, paisagens cênicas. Ou é diferente a realidade? Cara, quando eu cheguei aqui em 2017 para visitar e eu passei esse mês aqui, foi negócio de filme mesmo. Para onde eu olhava, eu falava assim, caraca, velho, eu me sinto no filme do Rock Balboa. Ou, sabe, assim, eu gosto dos filmes mais antigos, né? Então, assim, Exterminador do Futuro, essas coisas eu me sentia mesmo em filme. Tudo para mim era coisa de filme. Tudo era coisa de filme. Ia no McDonald's, pagava lá a minha refeição lá por $1, era incrível. Incrível. Experiência única, apaixonado e etc. Quando eu vim a segunda vez, não para morar ainda, apenas para fazer leitura de campo, já foi um pouco diferente. Eu ainda tinha essa experiência, até hoje, muitas vezes eu me pego pensando que eu estou num filme, muitas vezes, assim, em vários ambientes, especialmente quando eu vou no shopping, ou então quando eu estou em algum evento da igreja, né, que a gente faz algum acampamento, alguma coisa assim, eu me sinto muito em filme, muito. Até na escola mesmo, eu consigo ver o pessoal, você vê aquele negócio de filme de adolescência, assim, você vê os adolescentes tendo toda aquela diferença, aquele nerdão estranho, gótico, maluco, você vê o cara que é atleta, que ele é o querido por todo mundo, usando a jaqueta, é coisa de filme. Mas eu diria que hoje seria só uns 10% da minha vida que me parece que eu estou num filme. Agora, eles parecem gente normal, assim, não tem muito segredo, não. É claro que as ruas são melhores, os carros são melhores, o pessoal aqui é muito mais respeitoso, eu diria, em vários aspectos, porque aqui eu diria que eles têm medo de tomar tiro, né? No Brasil não tem muito isso, então todo mundo aqui tem arma, né? Então, assim, eles não vão fazer algumas coisas, tem uma certa distância que eles se mantêm de algumas questões, mas eu já estou bem mais acostumado e é muito legal aqui, é tudo muito mais fácil, mas eu não tenho mais essa impressão de que eu estou vivendo num filme, não. Ô, Steph, acho que o lugar que mais tem brasileiro fora do Brasil é aí, né, nos Estados Unidos. Sim, sem dúvida. E assim, a gente vê que a maioria ou mora na Flórida, né, ou em Massachusetts, aí você está em Ohio. Eu queria fazer 2 perguntas. O porquê que você acabou optando por Ohio, né? E localiza pra gente a tua cidade, como é que é essa região, o que é que tem aí, fala pra gente mais da cidade também. Certo, vamos lá. Você está certíssimo, a maioria dos lugares que as pessoas vão é de fato a Flórida ou Massachusetts. Agora está mudando um pouquinho, mas ainda são os lugares principais que os brasileiros vão. O motivo que eu escolhi Ohio especificamente foi por questões de pesquisa, né? Eu fiz algumas pesquisas. Então, meu primeiro objetivo era aprender inglês. E uma das coisas que eu descobri nas minhas pesquisas é que os jornalistas americanos, então, por exemplo, eu quero aprender a ser âncora, né? Então, eu quero falar o meu inglês perfeito ou mais próximo do perfeito, sem sotaque nenhum. Todos eles vêm para Ohio para aprender o idioma daqui. É um idioma muito neutro, né? Então, você não tem aquele sotaque caipira aqui, mas você também não tem aquele sotaque mais de São Paulo, que o pessoal fala muitas vezes porta, né? Em São Paulo, o pessoal tem um sotaque mais, digamos assim, descolado, né? Ou mano, essas coisas assim. Aqui não tem isso. Não tem muita muito gíria. Sotaque assim como do Rio, gaúcho, paulista. Aqui em Ohio, você percebe que a pessoa, por exemplo, se eu for sair de Ohio e for pro Texas, as pessoas saberão que eu não sou do Texas, mas eles não saberão dizer de onde eu sou. Se eu sair de Ohio e for para Califórnia, as pessoas saberão que eu não sou da Califórnia, mas eles não saberão dizer de onde eu sou, né? Então, quando você assiste a televisão em canal nacional, por exemplo, nos Estados Unidos,
a maioria, se não 100% dos jornalistas vieram fazer algum treinamento linguístico em Ohio. Eu não sei se o Wesley fez isso em algum momento da vida dele, de tentar se desvincular de um sotaque acriano, né? Mas aqui nos Estados Unidos eles fazem muito isso, eles fazem o possível para limpar o sotaque deles. Então, quando eu fiz essa pesquisa, Ohio era o melhor lugar para fazer isso. Então, esse foi um dos pontos. O segundo ponto é que Ohio é de onde saem a maioria dos presidentes, a maioria dos astronautas. Eu gosto muito de finanças, né? Eu sou da área contábil. E o Napoleon Hill, que é um escritor muito famoso na área de finanças, ele é de Ohio, né? O LeBron James é de Ohio. Então você vê muita gente importante saindo daqui. E apesar de não ser um estado muito famoso, né? Nem nos Estados Unidos é um estado famoso, é um estado muito rico. Tem um dos principais PIBs dos Estados Unidos é de Ohio. E tem uma riqueza que eu não sei explicar o que é, mas uma riqueza de atitude. As pessoas daqui são muito bem-sucedidas em tudo que elas fazem. E isso eu descobri pesquisando, conversando com gente, e esse foi o segundo motivo de eu querer vir para cá, né? E o terceiro motivo, como eu falei para vocês no início da conversa, eu não queria muito me relacionar com hispanos nem brasileiros, por conta do sotaque, ou por conta da facilidade que seria de eu não me aprofundar no inglês e eu entrar num contexto de acomodação, né, linguística. Então eu procurei Ohio também porque aqui não tinham tantos imigrantes, né, comparado com outros estados. E o clima, paisagem, aí ele é mais assim rural, ele é mais urbano? É bem mais rural. O estado aqui é muito rural. Eles são conhecidos como fazendeiros aqui, né? Como eu falei para vocês, aqui seria considerado tipo Goiás, onde aqui eles produzem muito milho. Então, a maioria do milho dos Estados Unidos sai daqui. Então, aqui é muito loucura, assim, nesse sentido. Mas o que eu queria dizer também é que você perguntou um pouco sobre a cidade, etc. Por exemplo, o Arnold Classic, que o Ramon Dino competiu, é aqui em Columbus, né? Então, é um evento legal, mas aqui eu confesso que não tem muitos eventos bacanas, não. Assim, é muito interiorzão. O pessoal sai daqui para outros lugares, né? Aqui o custo de vida é muito barato. Esse também foi um dos motivos, né? Então, quem quer uma vida mais tranquila, igual a Acriana, aí é um lugar ideal, né? Exatamente. Aqui você tem as 4 estações. Apesar de que o frio predomina, você consegue ter verão, você consegue ter primavera, você consegue ter o outono. Por exemplo, agora, se eu for dirigir por volta da cidade, aqui onde eu estou, eu vou ver muitas árvores vermelhas, amarelas, roxas, né? Por quê? Porque elas estão nesse período de transição do verão pro inverno. Então, tem muitas cores, é muito lindo, assim, é um negócio incrível. Daqui a pouco... Steph, tu está muito tempo sem vir aqui, mas aqui é o seguinte, também tem 4 estações. Tem a estação que chove, a estação que fica seca, uma que alaga, que fica toda... e a que dá fumaça, que domina tudo. Bem dividido. 3 meses para cada. Mas a cidade aqui é muito boa, muito bem organizada, né? Columbus foi uma cidade planejada, então muito bem distribuída, muito bem organizada. Óbvio, você tem pobreza aqui, então você tem os seus lugares de violência, e você tem pessoas muito ricas. Eu, por exemplo, eu lembro até o final do ano passado eu trabalhava num setor específico da contabilidade. Eu tinha um cliente que trabalhava, ele era funcionário de um banco aqui e ele fazia 3 milhões ao ano, assim, é um negócio sobrenatural. Surreal, né? É difícil de imaginar. E eu tinha clientes que faziam $2.000 por mês, assim, daria mais ou menos ali 28 mil por ano, entre 24 e 28 mil por ano, né? Porque aqui tem uns bônus também que eles ganham, etc. Então, a maioria das pessoas aqui, na minha região, eles fazem entre 28 e 32 mil dólares por ano, né? Isso seria o salário anual deles. Só que isso aqui é considerado quase batendo na pobreza. A pobreza aqui, ela é de 24 mil para baixo. Se você ganha 24 mil por ano aqui na minha região, você é considerado pobre. A vantagem, como eu falei, é que o custo de vida aqui é muito barato mesmo. Você consegue viver bem. Você consegue ter seu próprio carro, você consegue ter internet em casa, você consegue ter televisão paga aqui, né? TV a cabo que fala. Você consegue ter TV a cabo aqui, você consegue viajar para outros lugares, você consegue sair para comer na rua tranquilo.
Então, apesar Isso ganhando, Stephen, $2.000 por mês, só para a gente exemplificar? Você vai ganhar entre 2.200 e 2.400. Normalmente esse salário, é a média. Porque eles colocam lá o salário de 2.000, mas você tem uma bonificação aqui, outra acolá. Eles costumam colocar um salário mais baixo, porque os encargos trabalhistas são tão altos quanto no Brasil. E daí eles te dão bônus, né? Para que, caso você tenha rendimento, essas coisas, eles dão muitos bônus. Só que aí o bônus não entra em processos trabalhistas, outras coisas nesse sentido, caso exista alguma coisa. Então, o salário médio aqui seria entre $2.200 e $2.400 por mês. E, Stephen, qual foi a maior diferença, na tua opinião, qual a maior diferença do Brasil para os Estados Unidos que você sentiu, assim, algo brutal, assim, desses dois países? Cara, eu diria a atitude das pessoas, sabe? I'm very busy now, okay? I'm having an interview now, so I won't be able to talk to you right now and to help you, okay? Do you mind waiting for me outside? Is that right? Sound good? Okay, see ya. Olha aí, garoto. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Perdão. Eu tô no trabalho aqui agora, aí veio uma pessoa falar comigo, me desculpe. Mas a principal é a atitude das pessoas. Por exemplo, essa pessoa entrou aqui agora, eu não me senti interrompido, por exemplo. Eu naturalmente interrompi a conversa aqui por educação para falar com essa pessoa, né? Mas a atitude das pessoas aqui é mais ou menos assim, olha, eu quero ser bem-sucedido, independente da área que eu estiver atuando, e todas as pessoas que estão próximas a mim, eu quero que elas sejam bem-sucedidas também. Isso eu acho muito legal. E isso não vale somente para a questão financeira, isso vale para questões pessoais. Por exemplo, os teus amigos, se eles sabem que ir para a academia e malhar é algo positivo, e eles malham, eles vão querer trazer você junto com eles, entendeu? Se eles estão comendo algo saudável, estão evitando, eles vão tentar ajustar você nesse jeito positivo da coisa. Eles estão sempre fazendo doações, estão sempre sendo voluntários em questões de ajuda social, essas coisas. Então, acho que a atitude aqui é diferente. O pessoal não reclama muito da vida, sabe? Eles veem o problema e eles buscam resolver o problema, independente de qual problema é. Pelo menos essa é a minha impressão. Não sei se o Brasil ainda estava assim, mas na época que eu estava aí, eu sentia que eu olhava mais para o problema e pensava, cara, o governo faz isso, faz aquilo, ou o meu professor na época da escola, meu professor faz isso, faz aquilo. Aqui eles veem mais como o lado da oportunidade. Eles dizem assim, eu não posso mudar o meu professor, eu não posso mudar o meu marido ou minha esposa, eu não posso mudar o meu pastor, eu não posso mudar o meu prefeito, eu não posso mudar o meu presidente, eu não posso mudar o meu chefe, o que eu posso mudar é a minha atitude. Então, como que eu posso, dentro desse ambiente, fazer o ambiente melhor? E eu acho isso muito legal, assim, acho que essa talvez seja a coisa que eu via, pelo menos, mais diferente. Faz muito tempo que eu não vou no Brasil, né? Desde que eu cheguei aqui, não voltei. Então, eu não sei como que está no Brasil hoje. Mas essa foi a principal diferença, assim. Foi discrepante para mim ver isso. Stephen, tu falou assim da questão das cenas de filme, né? Uma das características bem dos filmes é o preconceito, né? Contra o imigrante, né? O estrangeiro que vai buscar a vida melhor nos Estados Unidos. Uhum. Você sentiu isso na pele ou não? Foi diferente? Cara, eu não sei se foi eu, mas eu nunca senti isso em lugar nenhum, assim. Não tive essa experiência, de jeito nenhum. E é engraçado, porque o meu é, na verdade, o oposto. Quando as pessoas sabem que, por exemplo, eu sou brasileiro ou que eu não sou americano, eles querem, parece que me ajudar ainda mais, sabe? Eles falam assim, com o que você trabalha? Quanto você ganha por ano? Eu acho que eu posso te dar uma oportunidade melhor para você ajudar a sua família, para você desenvolver mais, para você usar melhor as habilidades que você adquiriu no seu país aqui, para prosperar mais ainda, sabe? Eu não tive, cara, essa experiência de preconceito de jeito nenhum. Eu lembro que antes de vir, eu olhei muito YouTube, olhei muito Google e depoimentos de pessoas, e para mim foi, assim, eu cheguei aqui com muito preconceito, na verdade. Eu estava cheio de preconceito, cheguei com medo até, né? E cara, não tive essa experiência, de jeito nenhum. Também não sei se foram também as pessoas com que eu me envolvi, né? Como eu falei, logo quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi achar uma igreja,
Então, pode ser que isso seja um fator determinante, mas eu nunca sofri preconceito nenhum aqui. E foi muito o contrário. Quando as pessoas sabem que eu sou imigrante, elas têm mais interesse em saber quem eu sou, o porquê eu tô aqui, como que eu ajudo o país, coisa nesse sentido. E o Stephen, Eu não sofri preconceito. O brasileiro é muito da brincadeira, você sabe disso, a gente conhece. Como é que é aí o americano? Ele é muito disso? Aqui no Brasil, pô, a gente comum se abraçar, enfim. Certo. Como é que é o jeito americano aí? Como é que é essa Cara, questão? é uma droga. É uma droga. Talvez seja o que eu mais sinto falta, assim, do Brasil. O que eu mais sinto falta é a oportunidade de chegar e abraçar alguém, sabe? Aqui o pessoal não abraça, não. E lá na igreja, por exemplo, o pessoal até me abraça, mas eles não tomam a iniciativa. Eles me abraçam porque eles sabem que eu vou abraçar, entendeu? Eles acham engraçado, mas eles não gostam, não. Eles não se abraçam entre si. O cumprimento deles é sempre um cumprimento bem formal, né? Eles apertam a mão e pronto, acabou. Eles não fazem muito esse negócio de, sabe, esses apertos de mão brasileiro que a gente faz assim, essas coisas, eles não têm isso. Eles são muito, muito estranhos, assim. Isso, pra mim, é horrível, eu acho uma droga. Eles não são de mandar mensagem pra você, tipo, e aí, cara, saudade de você, quanto tempo, como é que vai a vida? Eles são bem, acho que utilitaristas, talvez. Eles se relacionam muito com você com base na oportunidade. Eu te vi, então vou me comunicar com você. Vou dar 100% do que eu tenho com você agora. Depois que você não está presente, tchau, obrigado, vida que segue. É mais ou menos assim. Cara, que estranho. E até na igreja também, Steph, assim? Também, na igreja também. Aqui, cara, eles têm... Como que eu posso dizer assim? Para a igreja se preocupar com outras pessoas ou com os próprios membros da igreja, eles têm, tipo, um líder que meio que faz um treinamento, um acompanhamento que, tipo, no Brasil, pra gente é simples. Eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa, não ver essa pessoa na igreja. Aqui, eles têm um grupo específico que é responsável por dar treinamento e acompanhar pessoas para que elas consigam fazer isso. Assim, é loucura. É estranho. Nesse aspecto de relacionamento, o Brasil dá de 10-0. E aproveitando sobre essa aqui. Vai, Diogão. Não, só aproveitando esse tema da igreja, né, Steph? A gente viu que ano passado, se não me engano, teve aquele movimento em Asbury, né? Sobre o avivamento que teve lá. A igreja, cara, americana, hoje, você acredita que ela seria mais uma Laodiceia? Morna? Você falou rica? Ou está começando a mudar? Porque a gente sempre viu o americano, né? Ele era tinha muitos movimentos avivalistas, né? Inclusive o Stephen mesmo era muito fãs, né, desses movimentos, né? Como que tu avalia hoje a questão espiritual nos Estados Unidos? Aí tem o crente com reteté? Tem, uai. Tem para arrebentar. Tem bastante. Cara, eu diria que nesse aspecto, aqui ele é muito similar ao Brasil, só que com menos vigor. Eu diria o seguinte, por exemplo, você vai no reteté. Aqui tem o crente reteté, mas é menos. Entendeu? O cara que é frio no Brasil, aqui ele é congelando. Entendeu? Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo. Eles são assim, por exemplo, eu vou numa igreja, que é uma igreja batista, em que o pessoal bate palma, por exemplo, na igreja, né? Mas é extremamente incomum em igrejas batistas aqui eles baterem palma na hora do louvor. Extremamente incomum. A igreja que eu vou, ela é um pouco diferenciada nesse aspecto. A igreja que eu ia antes dessa que eu vou agora, não batia palma de jeito nenhum. O pastor até tentava fazer, era muito engraçado, né? Mas não tinha palma de jeito nenhum. E as pessoas iam à igreja, elas sentavam, cantavam louvor, mas bem comedidas, né? Anotavam o estudo, depois iam para casa e acabou. Mas tem outras igrejas que o pessoal faz ação social, o pessoal faz avivamento, essas coisas. Eu tenho muitos amigos que foram visitar essa igreja em Ashburn, né, que é em Kentucky, que é muito perto aqui de Ohio, é um estado vizinho. Tu foi não, chefe? Não foi. Não foi.
Cara, a minha linhagem teológica, hoje ela é diferente, né, dessa questão mais de avivamento e outras coisas, né? Por exemplo, a minha leitura do que é um avivamento está relacionado mais a arrependimento de pecado. Então, se, por exemplo, você fala assim, Stephen, aí vocês têm movimento de avivamento? Eu diria que tem bastante, tem muito, né? Aqui as pessoas, elas são... As pessoas que vão à igreja, ouvem estudo, elas são muito suscetíveis a se arrepender do caminho que elas têm trilhado, que elas estão trilhando, e mudar. Também tem muito esse movimento das pessoas irem, por exemplo, Ashburn tem bastante em vários outros lugares. Aqui também tem muita igreja no sentido mais do Edir Macedo, né? No sentido de prosperidade, focar em, poxa, se você é crente, você não vai ficar doente. Aqui tem muito disso, né? O pessoal pensa, poxa, você tá doente, então você não é crente. Ou então você tá em pecado. O pessoal, tem muita igreja que fala aqui desse jeito. Eu não sei como é que tá no Brasil essa questão, não sei se existe isso aí. Mas aqui, se você falar para algumas igrejas que, ora por mim, porque eu sei lá, eu tô com uma gripe, eles vão assumir que você caiu da fé, por exemplo, e vão falar do evangelho. Então tem de tudo, aqui tem de tudo, só com um pouco menos de ênfase. Eu vi, Stephen, por exemplo, uma entrevista do pastor Rodrigo Silva, né, no podcast. Certo. E ele compartilhou, cara, algo interessante, que os brasileiros que foram morar no estado, na Europa, na verdade, né, eles estavam pensando em retornar para o Brasil porque lá ficou tão frio na Europa, tão frio, certo, que o pessoal falou assim, hoje eu oro a Deus, não é que meu filho se envolva na igreja, é que ele crê em Deus. E ele falou assim, sim, então não justifica eu estar num local em que meus filhos estão preocupados com as coisas deste mundo e não em Deus. Sim. Então aí, por enquanto, a igreja americana não chegou a esse nível, não? Eu diria que depende da igreja, tá? Na igreja que eu estou hoje, eu estou nessa igreja tem 2 meses só, somente 2 meses. Eu posso identificar que, eu diria o seguinte, 60% das pessoas que eu conheci até agora na igreja, elas não são crentes, elas acham que são crentes, né? E o fato de eu falar isso é, por exemplo, elas vão falar, eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito que Jesus morreu numa cruz, mas... isso são coisas que elas foram ensinadas desde o dia que elas nasceram. Então elas só repetem porque elas aprenderam isso. Não significa... É mais ou menos o seguinte, eu gosto muito de macaxeira, né? Eu como macaxeira desde sempre. E eu começo a falar pro meu filho que, poxa, macaxeira é top, macaxeira é saudável, macaxeira é isso e aquilo. Ele vai chegar com 20 anos de idade e vai falar assim, não, macaxeira é bom para arrebentar. Mas ele nunca comeu, ele só ouviu eu falar a respeito. Né? Então, eu diria o seguinte, se fosse comparar com alguma situação bíblica, eu diria que os americanos, em termos de conhecimento bíblico ou envolvimento com o Deus, de fato, da Bíblia, eles conhecem muito o que Jó fala, né? Jó fala assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de andar contigo, né? E eu acho que eles estão nesse período de transição. Aqui a vida é muito fácil, Diogo. E por a vida ser muito fácil, eles não se sentem, ou eles não são desafiados na fé, né? E de forma nenhuma, assim, é muito louco, assim. Às vezes eu nem penso que algumas coisas na Bíblia são reais, assim, porque não faz sentido, né? No sentido de, poxa, eu não sofro nenhum tipo de violência aqui. Eu não tenho medo, eu saio de casa sossegado. Às vezes eu deixo meu carro aberto, eu deixo a janela aberta, eu deixo a porta de casa aberta, e eu não tenho, nenhuma preocupação nesse sentido. Fala das facilidades, né? Steph. O que você chama assim, a vida aqui é muito fácil? O que você... Cara, ninguém enche o teu saco, começando por aí, né? E aí o Wesley te enche o saco aí em Brasília? Sempre tem. Você tá... Eu não escuto ninguém buzinar no trânsito aqui, por exemplo. E eu sei que pode parecer bobeira, isso que eu tô falando, de buzinar no trânsito. Mas realmente, sim, você não ouve, o pessoal não buzina, né? Você não ouve ninguém gritando do lado, seu vizinho não grita. E normalmente os vizinhos ficam ali, por exemplo, uns 20 metros de distância um do outro. Então é muito mais difícil. Não tem música alta, não tem carro do sorvete passando, não tem um cara vendendo peixe,
Então, assim, ninguém enche o teu saco, sua vida é muito tranquila nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, você sempre consegue pagar as contas sossegado, por menos que você... meu salário é o mais baixo possível. Eu estou na linha da pobreza. Você consegue pagar suas contas tranquilo, você consegue comprar a feira do mês sossegado, você não vai passar fome de jeito nenhum, você não tem preocupação, cara. Acho que isso seria a melhor forma de definir o que é a vida fácil aqui. Você não tem preocupação. É tanto que as pessoas aqui, a dificuldade que eles têm é com ansiedade, depressão, eles ficam muito bored. Como que é bored em português? Entediados. Eles têm muito problema com tédio aqui. A minha filha Entende? de 5 anos vive dizendo isso. Eu tô muito entediada, pai. Eu falei, tua vida tá muito fácil, Sofia. Então você sabe o que eu quero dizer com a vida fácil aqui. Cara, é muito louco. O pessoal aqui, eles têm dificuldade com coisas que não faz sentido. O pessoal aqui é muito gordo porque eles não fazem exercício, que eles não precisam. Eles ficam em casa o dia inteiro, sossegado, entendeu? Eles compram um monte de coisa, o que eles quiserem comer, eles compram, não tem segredo. Então, acho que a vida é muito fácil. É uma geração que não sabe a dificuldade, não ouve não. Exatamente. Eu acho que isso seria o que a vida aqui ser muito fácil. Cara, realmente não tem problema aqui. Eu nunca vi... O pessoal... Quando eu estava no Brasil, eu via muito relato de tiroteio na escola, essas coisas, mas eu nunca vi isso. De verdade, aqui na minha cidade, nunca vi relato nenhum. Eu vejo em outras cidades. Às vezes eu penso que o pessoal inventa isso. Porque rapaz, que tu tá convencendo o Wesley para os Estados Unidos. Eu tô sentindo ali. Não, eu vou dizer o seguinte. Eu compartilho muito desse estilo de vida do Stephen. A nossa vida nessa terra é uma só. Eu acho que, enfim, acho que a gente não volta mais para essa terra. E assim, você aproveitar as oportunidades, os locais, as experiências, a tua vivência, o que o Stephen está fazendo, eu acho o máximo mesmo. Eu tô aqui nessa entrevista aqui, eu acho muito legal. Tá vivendo uma experiência, um cara que saiu de Rio Branco, do Acre, tá nos Estados Unidos, passou por São Paulo. Cara, eu acho que o sentido, para mim, um dos sentidos da vida é isso. Eu acho que você tem que aproveitar as oportunidades, aquilo que você puder, onde você puder ir, conhecer, viajar, morar. Eu acho fantástico. Uhum. Ô, Stephen, deixa eu emendar aqui uma pergunta. Cara, aqui no Brasil, a situação tá desanimadora. Né? Quem não quer ter um telefone bom? Aí você vai para um iPhone. Estou vendo aqui, um iPhone 16 aqui no Brasil pode custar R$10 mil. Você quer um carro bacana, você tem que pagar R$100 mil. Você quer ter um carro novo, assim, o mais barato, você tem que pagar, acho que entre 50 e 60 mil reais. A casa boa no Acre, R$1 milhão. Exato, você quer ter uma casa... Aqui em Brasília, cara, é algo surreal. Aqui eu já desisti, entendeu? Você não consegue ter uma casa nesse lugar. Sim. Cara, como é que é esse custo de vida, né? O preço das coisas, quando você vai ao mercado aqui, uma feirinha de nada, R$300, eu fiz agora há pouco. Né? Como é que aí nos Estados Unidos, né, esse poder de compra que as pessoas têm, o que te espantou quando você chegou aí em relação aos preços? Cara, vamos lá. Se você quiser comer saudável, bem, assim, por exemplo, eu não vou cozinhar, eu vou só comer fora, eu vou comer comida saudável, eu vou comer bem. Você vai gastar muito dinheiro. É mais caro que no Brasil. Você vai gastar muito dinheiro. Agora, se você falar assim, olha, eu vou comer fora, não vou cozinhar, mas eu só vou comer besteira, você vai gastar nada de dinheiro. Você vai no McDonald's, você vai gastar $8 numa refeição que você vai comer ali, você vai satisfazer o dia todinho. Mas existem outros lugares que você consegue comer por $12, por exemplo. Aqui, eu não sei se vocês sabem o que é Chipotle, né? Mas é um restaurante mexicano e tal, um fast food mexicano, que não é extremamente saudável, mas não é tipo fast food, não é horrível. Então você gasta ali $12, você come bem para arrebentar. Se você comer 2 vezes Chipotle, por exemplo, você tá tranquilo. Você não vai precisar comer mais que isso. Você vai comer 2 vezes no dia, você vai gastar $24 por dia com refeição, por exemplo, né? Então, mas isso é comendo fora, sem pensar em cozinhar nem nada, né? Você pensar, poxa, vamos arredondar para 20 para ficar mais fácil o cálculo, né? Eu vou gastar $20 por dia, né? Digamos, tem 30 dias no mês, então eu vou gastar $600 por mês comendo fora. Isso daria um pouco mais de 1/4 do teu salário, né? Um pouco mais de 25% do teu salário. E se você fosse comer fora?
Agora, se você fala assim, não, eu vou cozinhar, vou comer saudável, cozinhando em casa e tudo, você vai gastar uns $100 por semana. Isso se for só você. Por exemplo, eu sou casado, né? Eu tenho um filho, eu gasto $150 por semana. Né? Para nossa família, a gente come café da manhã, almoço, janta e tem lanche ainda, né? Então, um lanchezinho da tarde ali, a gente come bem, sossegado. $150 por semana vai dar $600 por mês. O que daria mais ou menos a mesma coisa se eu quisesse comer fora todo dia, né? E comer razoável. Não seria saudável, mas seria razoável. Só que se eu quisesse adicionar, por exemplo, a minha esposa, já iria para 1.200, né? Então, $600 a gente vive bem e come bem para arrebentar, tá, Wesley? Assim, tipo, bem para arrebentar. Mas, ao mesmo tempo... Mas isso é muito subjetivo, Steph, porque comer meu e do Wesley é diferente, meu amigo. Cara, é uns pratos assim, ó. Vocês lembram que hoje eu peso 85 quilos, Diogo. Eu pesava 45 quando vocês me conheciam. Daí você tira se eu como muito ou não. Steph, eu tô lutando para não passar dos 80, para não baixar para os 85. O Wesley tá lá na casa dos 90 já. E dois. Vamos colocar em peso, assim. Eu como entre 800 gramas e 1 quilo por almoço, assim, no almoço. Eu não como isso tudo. Não, eu como quase 1 quilo de comida, assim, somando arroz, feijão, né, somando todos os ingredientes do almoço, eu como quase 1 quilo de comida por almoço. É claro, café da manhã, por exemplo, eu como 4 ovos, 4 fatias de pão de forma, como ali uma salada de fruta, né? Eu tenho abacate, banana, mamão, essas coisas. Esse seria meu café da manhã. E a janta, normalmente, eu janto o almoço, o que sobrou do almoço, né? O resto do almoço. Nem sempre é 1 quilo, não. Às vezes vai ser umas 500 gramas, 600 gramas, mas é sempre o que sobrar do almoço. Então, esse seria meu dia. Eu não lancho, porque eu não fico em casa, estou sempre na rua, né? Então, eu já trago minha marmita comigo. Então, eu tomo café da manhã em casa, almoço na rua. Quando eu chego em casa, eu janto o que sobrou do almoço. Normalmente, assim que funciona. E aí, Stephen, você falou um ponto interessante, assim, né, cara? É surreal. Quando a gente olha para o Brasil, mesmo que você faça a conversão para real, que está 6-1 agora, né? Então, você falou que gasta 600, 6-1, vai dar 3.600 ali, mais ou menos, 3.500, sim. Né? Nossa vida, misericórdia. Que é o padrão que a gente gasta no Brasil, mas com certeza com alimentos de qualidade bem superior. Só que sim. Isso, cara, tu pega uma pessoa que o cara gastar R$4.000 no supermercado, quanto o cara tem que ganhar, né? E você falou assim, que aí um salário mínimo, vamos dizer, você consegue manter uma qualidade boa de vida. Inclusive, quando eu fui para os Estados Unidos, em Miami, em 2016, nós tivemos a oportunidade de falar com uma brasileira e a gente perguntou isso. Como é que é a questão do padrão de vida? E ela falou a mesma coisa que você. Falou assim, olha, eu sou uma vendedora, ela é vendedora de uma loja, né, de perfume. Sim. Meu marido trabalha na construção civil. Hoje nós temos uma casa muito boa, 2 carros muito bons, né? A gente viaja uma vez por ano para o exterior. E falou assim, se nós fizéssemos isso no Brasil com a mesma profissão, a gente não conseguiria, como o Wesley falou, sequer ter uma casa, né? Um carro popular e olhe lá, né? É muita diferença, né, cara? É surreal, né? É diferente para arrebentar, Diogo, em vários aspectos, cara. Vou dar um exemplo bem simples. Eu trabalho das 6:30 da manhã até as 3:30 da tarde, né? Eu continuei aqui na empresa porque eu queria falar com vocês, seria mais pacífico estando aqui, né? Se eu voltasse para casa ia ser uma loucura. Mas... Então, eu trabalho das 6:30 da manhã às 3:30 da tarde, né? E eu tenho o meu horário de almoço aqui, que é mais reduzido, né? Meu horário de almoço é 15 minutos só. Então, eu acho que eu trabalho bem mais do que eu costumava trabalhar no Brasil, em termos diretos. Eu trabalho 40 horas por semana, mas no dia eu sinto que eu trabalho mais do que eu trabalhava no Brasil. Só que, cara, o nível de estresse é tão reduzido que às vezes não parece que eu trabalho mais. Em termos de horas, parece. Mas aqui, cara, eu tô muito sossegado. Às vezes eu trabalho em outras coisas fora da empresa. Tipo, eu quero resolver uma questão pessoal, eu vou lá e resolvo, não tem problema nenhum. Aqui eles se importam muito mais com o resultado do que exatamente as horas que você está dispondo para o trabalho, né?
Então, assim, em termos de horas trabalhadas, eu diria que eu faço ali umas 20 horas, uns $20 a hora, mais ou menos. Tá? É $20 a hora, $19 a hora trabalhada, a minha, né? E então, assim, se você for de fato pensar na hora propriamente dita, cara, não tem nem comparação. No Brasil, como contador, eu lembro que eu fui contratado para trabalhar na empresa, eu ganhava R$ 5 a hora. Tipo, cara, era assim. Tipo, é surreal, é surreal. Mas o Wesley Só falou para você ter uma noção, hoje quem ganha o salário mínimo, a hora aqui no Brasil é 6,40. É quase $1 a hora, você tá louco? É tipo, é assustador. O salário mínimo aqui é $12 a hora, esse é o salário mínimo. É $12 a hora. O que, cara, é extremamente diferente. Mas assim, o Wesley falou também de compra de casa e falou de compra de carro. Eu posso dar um exemplo bem simples. Eu não ganho muito, eu não sou rico. Aqui, os ricos, normalmente, eles ganham de $35 a hora para mais, né? Então, você é considerado rico se você ganhar mais de $35 a hora. Eu ganho ali intermediário. Eu não estou no salário mínimo, mas também não estou rico, né? Estou bem no meio ali, bem no meio da régua. Eu tenho uma BMW X3, né? X3. Eu estou comprando minha casa agora, né? Minha casa, ela tem... Deixa eu contar aqui. Aqui eles têm... Como que é basement em português? Eu não lembro. Mas é basement. É a parte de baixo da casa. Porque sótão é a parte de cima, né? É tipo lembra daquela sua casa que você queria ter o cantinho do guerreiro, Diogo? Ah, Tipo o subsolo que virou área de serviço. O subsolo, certo. Então, a minha casa, ela tem um subsolo que é a casa inteira, né? Ela tem a sala de estar, a cozinha, um banheiro e meio que eles falam, né? Um banheiro e meio que é o banheiro total, é o que tem o chuveiro, e o meio banheiro é o que só tem o sanitário. Então, na parte de baixo, ela tem um banheiro e meio, e em cima tem 4 quartos, né? E essa casa eu tô pagando $150 mil nela. Olha, é igual aquela casa daqueles seriados dos anos 70, show dos anos 70. Isso, é isso mesmo. Você tem o subsolo, você tem o primeiro piso da casa, ela é normalmente a sala de estar, um banheiro e meio, a cozinha, e daí você pode ou não ter um quarto, né, que normalmente as pessoas transformam em escritório, e normalmente em cima são os quartos normais de você dormir, né? E tem uma garagem para 2 carros, coisas nesse sentido. Então, assim, eu tô pagando $150 mil nela. Ô, Né? Stephen, eu não sei quanto custaria uma casa dessa aí. No Acre, eu vou te falar, se fosse num condomínio fechado para você ter uma qualidade de vida, igual você falou, era R$3 milhões. Não, sem noção. Mas assim, mas como eu te falei, é $150 mil e não é um padrão tipo casa elevada, não. Aqui os ricos, eles pagam entre $400 e $500 mil nas casas deles. Os ricos, né? Esses caras que ganham aí entre 35 ou mais dólares a hora. Só que é aquela coisa que eu falei, tipo, o tempo que vai levar, por exemplo, imagina que fosse convertido literalmente. Imagina que é $200 mil a minha casa e é $600, então é $1.200.000. Se fosse literal, o tempo para eu fazer 200 mil é muito mais curto do que o tempo para vocês fazerem 1.200.000, né? Então, assim, aqui é muito bom nesse sentido. E você consegue fazer muitas outras coisas, assim, é muito mais sossegado aqui, de fato, para você administrar suas finanças, etc. Eu diria que o grande problema do pessoal aqui, que eles não são mais ricos do que eles poderiam ser, é que eles são muito acumuladores aqui. Eles compram coisas que eles não precisam, e quando eles vêm, eles já gastaram todo o dinheiro que eles tinham extra, entendeu? É muito louco, assim. Os cartões de crédito é muito fácil de você adquirir. Você vai lá e passa o cartão de crédito comprando... Sei lá, o pessoal vai lá, eu tenho uma escova de dente, eu vou comprar mais umas 4 aqui, só pra ter. E você vai ver, eles vão comprando 4, 5 vezes mais do que eles precisam. Aí eles alugam... Não, aí eles vão e alugam espaços para guardar as coisas deles que não cabem mais na casa deles. Tipo, a garagem que é para 2 carros, eles não guardam os carros dentro da garagem, eles guardam os carros fora da garagem para poder guardar essas coisas que eles compraram que eles não precisavam. Aí fica lá, entendeu? É muito engraçado, assim, é muito engraçado. E para mim é mais fácil porque eu não tenho interesse em comprar coisas, então... Engraçado que eu sempre tive a visão do americano como se fosse um investidor, né? Ele guardava, investia... Então são poucos assim que guardam pouco, investem?
Eles investem, Diogo, mas eles não poupam. Eles investem muito, mas eles não poupam. Então, por exemplo, aqui eles têm 4 ou 5 tipos de carteira de investimento, né? Eles têm o normal de ações, eles têm os títulos americanos, eles têm a aposentadoria privada, que não é exatamente aposentadoria privada, é um pouco diferente, mas é similar. E essa aposentadoria privada se divide em 3 tipos de aposentadorias diferentes. É raro você ver um americano com conta poupança, por exemplo. Eu lembro quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu queria era abrir uma conta poupança. Cheguei lá no banco, ele falou para mim que era 0,005 o rendimento anual da minha conta poupança. Eu falei, ué, que palhaçada é essa? Que rendimento que é esse? 0,005, não faz sentido. Ao ano, tá de sacanagem. Então, assim, eles não guardam dinheiro. Então, todo o dinheiro que eles pensam em poupar, ou eles investem, ou eles gastam. A única coisa que eles fazem muito aqui, que é completamente diferente do Brasil, é que eles compram muitas coisas que trazem mais dinheiro. Isso eles fazem bastante. Então, você vê, que eles chamam de flip, que você virar, né? Tipo, você tem um backflip, que é dar uma mortal para trás, é o backflip, né? Você gira. Então, por exemplo, eu estou segurando aqui, eu estou brincando, é uma impressão 3D, né? Que eu fiz brincando mesmo, eu fiz uma impressão 3D. Então, eles têm essa impressora 3D, só que com essa impressora 3D, eles vão comprar alguma coisa, eles vão comprar o material dessa impressora, eles vão imprimir alguma coisa com essa impressora e eles vão revender esse material, esse projeto na Amazon. E daí eles gastaram, por exemplo, $400 nessa impressora, eles vão fazer $2.000 vendendo esses materiais. Eles usam para diversão, mas ao mesmo tempo que eles estão usando para diversão, eles também usam para fazer mais dinheiro. Então, eles não exatamente investem muito no sentido de poupar dinheiro ou no sentido de comprar ações, essas coisas. Eles compram coisas, eles são muito consumistas, então eles compram coisas que vão trazer mais dinheiro para eles. Normalmente é assim que funciona. Ô, Steph, para a gente entender, né, para quem está acompanhando, o que você faz aí nos Estados Unidos? Qual é o teu trabalho? Como é que é aí? Certo. Hoje eu faço 2 coisas, né? Eu tenho uma empresa de contabilidade aqui nos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei, eu trabalhei como funcionário, né, de uma empresa aqui que prestava serviços contábeis, e para ganhar de experiência, para entender como funcionava as coisas aqui, para ser ensinado, né, também muitas coisas. Então, eu trabalhei 3 anos nessa empresa. E eu tenho hoje a minha própria empresa, e que, na verdade, eu trabalho mais eu diria, como um hobby, né? Nessa minha empresa, eu trabalho nessa empresa das 4 às 10 da noite. Essa é a minha empresa, né? Então, mas eu trabalho de casa, eu vou para casa, eu janto, brinco com meu filho, converso com minha esposa, assisto um filme às vezes, enquanto eu estou trabalhando. Assim. Então, presto serviços de registro empresarial, de solução de sociedade, declaração de imposto de renda, coisas nesse sentido, né? Em qualquer necessidade empresarial nos Estados Unidos que você precise, eu posso resolver. Então, esse é um trabalho que eu tenho. O outro trabalho que eu tenho, que é esse que eu estou aqui agora, é um trabalho que eu ensino engenharia, em que, ao mesmo tempo, eu realizo projetos de engenharia elétrica, mecânica e civil, né? E eu fiz por esporte, na verdade, foi bem aleatório. A pessoa perguntou se eu tinha interesse em aprender engenharia, que eles estavam precisando, que eles precisam de muito trabalhador na área de engenharia, muito mesmo. Então, eles contratam você sem ter experiência nenhuma e eles te ensinam tudo, eles pagam todas as licenças, certificações, faculdade, curso, tudo que vocês precisarem, eles pagam, porque eles precisam de pessoas nessa área, né? Então, eles entraram em contato comigo, perguntaram se eu tinha interesse, acharam que eu era muito inteligente, tinha capacidade de aprender, eu sou jovem ainda, coisa nesse sentido. E daí eu falei, claro, vamos lá, vamos para cima. E daí hoje eu já aprendi o que eu tinha que aprender, então o que eu faço? Eu realizo os projetos que eles precisam, seja através de impressora 3D, seja através do CAD, né, que é o design, a planta, essas coisas, eu faço todos esses projetos, ou seja, fazendo maquete, coisas nesse sentido. E ao mesmo tempo eu ensino os novos integrantes da equipe, digamos assim. Então, as pessoas que hoje são o que eu fui há 2, 3 anos, eu ensino eles a chegar onde eu estou hoje. Então, eu faço essa transição. Então, Stephen, para chegar aos Estados Unidos não é nada fácil, né? A gente vê aí muitas pessoas, nada fácil por conta da questão do visto, né? Quem não consegue um visto
né? Muitos pegam o visto de turismo, entra aí de maneira de turista e fica por aí. Sim. Seria o jeito ilegal mais fácil, mas a gente tem as pessoas que vão pelo México, né? Por aquela temida fronteira ali do México. Eu queria saber do teu caso, né? Como é que tá a tua situação aí? Como é que foi que você conseguiu o teu visto? Como é que foi para você? Certo. É o seguinte, de fato tem muita gente assim, eu inclusive trabalho com muitas pessoas que estão nessa situação, né? Trabalho para essas pessoas, né? No sentido de buscar documentação para elas, fazer declaração de imposto de renda, entrar com processo migratório, né? Uma vez que você entra com o seu, bem sucedido no seu, você adquire a experiência necessária para poder ajudar outras pessoas, né? Então, de fato tem muita gente. A maioria das pessoas que vêm aqui, de fato, elas estão irregulares, né? Sejam ilegais ou irregulares. No meu caso, Wesley, eu vim para cá como turista, né? A primeira vez. Depois eu vim mais 2 vezes como turista. E na quarta vez que eu vim, de fato, já com a mentalidade de ficar, eu entrei no país como turista. Na mesma semana, eu entrei com um pedido para chama-se EB2, né? Que é o Employment Based Visa, né? Que seria visto baseado no trabalho. Eu já entrei com pedido e levou 2 anos e meio para o pedido ser aprovado, né? Então, agora que já está tudo certo, estou tranquilo, não tem segredo nenhum. Mas, de fato, tem muita gente que está irregular e não é fácil, tá? Esses 2 anos e meio, foi muito difícil para mim psicologicamente. Porque você fica sem saber se vai ser aprovado ou se não vai. Eles não dizem para você, olha, estamos avaliando, mas estamos com boas expectativas. Eles não falam essas coisas, né? Então, às vezes, eu recebi várias cartas falando assim, olha, infelizmente, com as informações que você nos entregou, nós não podemos aprovar o seu pedido agora, mas se você tiver mais informações nessa área, ou mais informações nesse contexto, nos envie que nós vamos avaliar um pouco mais. Eu tive várias cartas nesse sentido, em que eu tive que mandar mais evidências, né, de que de fato eu tinha. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu enviei para eles o PDF da minha licença de contador no Brasil, né? Daí eles falaram assim, olha, a sua licença, ela tem um período só, que no Brasil ele vence, você precisa renovar, né? Então, você consegue mandar para trás todos os outros períodos que você tinha? Então, eu tive que pegar desde o início, eu tive que entrar em contato com o Conselho Regional de Contabilidade e pedir um registro documentado, eu tive que fazer tradução certificada da minha documentação, tudo isso para que eu pudesse mostrar para eles que eu de fato tinha uma história e que eu não estava forjando nada, né? Então, assim, é muito difícil, eu perdi muitas noites de sono porque eu não sabia como que ia acontecer, né? Então não é fácil, eu acho que o mais difícil é a parte psicológica mesmo, assim, porque você quer que as coisas deem certo, mas você não tem nenhuma certeza. Ainda nessa área, Stephen, você falou dessa questão psicológica, né? E a gente vê muito mito, ou se é verdade, eu queria ouvir de você, né, que enquanto a pessoa está ilegal aí, ela se esconde, não sai de casa, fica com todo o medo da polícia. Isso procede? Você que viveu por isso por um certo tempo, como é que foi para a tua vida também? Certo. Eu diria o seguinte, no meu caso, eu não passei por isso. Porque quando você entra com processo migratório, eles te dão uma permissão de trabalho. Então, com essa permissão de trabalho, enquanto o processo está... desculpa que caiu a bateria. Enquanto o processo está acontecendo, você está tranquilo. Você pode tirar sua habilitação, você pode trabalhar tranquilo. Então, nunca passei por esse estresse de ficar irregular. Mas eu tenho contato com muita gente que o pessoal abre empresa, trabalha tranquilo, pega um monte de certificação para poder trabalhar. O pessoal dirige tranquilo, compra carro. Tem gente que compra casa, sossegado. Eles têm muita dificuldade assim, por exemplo, imagina que eu estou dirigindo e o limite de velocidade é 60 por hora, eu estou a 65 e a polícia passa do lado. O pessoal dá uma gelada, eles dão uma gelada. Isso aí eu tenho pessoas que têm testemunho nesse sentido. Não que a polícia vai parar, mas eles pensam, poxa, se a polícia me parar agora eu estou ferrado, entendeu? Coisas nesse sentido assim. Mas no meu caso específico, o que eu tinha problema psicológico era mais no sentido de, cara, eu já investi tanto dinheiro nisso, porque você gasta muito dinheiro. Eu gastei mais de $60 mil durante todo o processo. Porque toda vez que você tem que mandar o processo para a imigração, você tem que pagar uma taxa, essa taxa é alta, né? Toda vez que você tem que pegar evidências, por exemplo, o Brasil sempre vai cobrar
alguma coisa para emitir um certificado aqui, outra acolá. Só que para você tem que mandar dinheiro para o Brasil e tem que pagar correio e etc. Tudo isso é muito caro. Então você vai somando todas as coisas, você vai gastando muito dinheiro. Assim, eu gastei quase $70 mil no meu processo inteiro, né? Então é muito caro mesmo. Então você pensa, cara, esse dinheiro todo que eu ganhei aqui, óbvio, mas eu já gastei, se eu tivesse só, por exemplo, guardado esse dinheiro de maneira ilegal ou irregular, que seja, e voltasse para o Brasil, eu já estaria bem de vida, sossegado, podia comprar, investir em coisas lá. Então, às vezes, você tem essa pressão. E se der errado, é pior ainda, porque quando você voltar para o seu país, você tenta entrar aqui de novo, eles vão te perguntar, vão te parar e falar assim, o que você está fazendo aqui? Porque você já entrou aqui uma vez com a intenção de ficar, você quer ficar de novo? Aí você vai ter que passar pelo processo de ter que responder, não, estou só visitando, etc. Então, essa pressão psicológica eu passei. Outras pessoas, eles de fato, eles têm problema quando eles vêm a polícia, às vezes os caras vão no restaurante, entra um policial lá, eles têm essa pressão de falar assim, cara, será que essa polícia está aqui por mim? Porque eu tenho muito cliente que eles têm carta de deportação. Eles já eram para ter mandado embora, mas eles fogem para outro estado. A polícia não fica procurando você. É mais ou menos assim, poxa, recebi uma multa de trânsito e eu preciso ir na corte, né? Eu preciso ir na frente do juiz responder sobre aquela multa de trânsito. Provavelmente vai ter um oficial da imigração lá, me esperando. Rapaz, deve ser bom mesmo, porque o pessoal foge, está disposto, né, a passar por tudo isso para ficar. O negócio é bom, é igual político, né? O cara ganhou um mandato e não quer perder nunca mais, quer continuar, né? E outra coisa, Wesley, aqui a justiça ela é estadual, ela não é federal. Então, por exemplo, eu recebi a minha carta de deportação, ela é federal, mas eu recebi, por exemplo, a multa de trânsito em Ohio. Se eu for para Kentucky, a polícia não vai atrás de mim. Né? Não é vinculado igual no Brasil o sistema. Não é nem um pouco vinculado. Então, eu posso reiniciar minha vida pelo menos 50 vezes. Você tem 50 estados, né? Então, a última é lá no Alasca, né? Não, a última é no Alasca, mas você pode, entendeu? Então, assim, tem muita gente nesse quesito, é difícil, mas o pessoal vive bem, tá, Wesley? Normalmente o pessoal entra aqui, como eu te falei, o pessoal compra casa, o pessoal compra carro do ano, entendeu? Vive passeando, faz isso, faz aquilo, o pessoal prospera muito aqui. Eu não apoio e nem incentivo que você faça isso, por vários fatores. É muito fácil, cara. É caro, é estressante, mas é muito fácil você conseguir um documento aqui. Se você fizer as coisas direitinho, não é difícil. O problema é que o pessoal quer as coisas agora. Aí fica difícil. Agora, se você se preparar, você conseguir, entendeu? A documentação, a coisa nesse sentido. Pode falar, Diogo. Nós vimos que muitos influencers, às vezes no Brasil, né, youtubers e tal, eles vão morar nos Estados Unidos com visto de estudante, né? Aí consegue um tempo maior, talvez até conseguir aquele green card, ou até mesmo a cidadania americana, né? Ou até profissionais autônomos também, né? Certo. Qual seria a forma mais fácil de você conseguir um visto? É por estudante? É por emprego? O que você aconselha quem está interessado aí? Isso ia depender do estado civil da pessoa, da idade da pessoa, capacitação profissional da pessoa, etc. Imagina o seguinte, você está falando com o Stephen, que tem 18 anos de idade, acabou de se formar no ensino médio, não é casado, não tem filhos, é só ele e mais ninguém. Não tem jeito melhor de você conseguir a sua documentação que por casamento. Então, se fosse o Stephen aqui, eu com 18 anos de idade, eu viria para cá estudar. Então, eu entraria numa faculdade de engenharia aqui, com certeza. Engenharia mecânica, mecatrônica, civil, elétrica. TI, qualquer área, eu entraria na faculdade só para eu poder ter o meu visto temporário, e nesse período eu casaria com um americano. Conhecer um americano e casar. Não existe caminho melhor que esse. É muito mais fácil, é muito mais barato, é muito mais rápido e vai te imergir na cultura muito melhor. Porque você vai ter uma pessoa da cultura com você todo dia. Então você vai falar inglês mais rápido, você vai entender as piadas mais rápido e coisa nesse sentido. O Stephen, ele já tem uma graduação e ele é casado. O melhor jeito seria você utilizar da sua graduação para conseguir um trabalho aqui. Por exemplo, no Brasil você
tem muitas multinacionais que você pode trabalhar no Brasil por 1 ou 2 anos, depois pedir transferência para cá. No Rio de Janeiro, Curitiba, ali no Paraná, Santa Catarina, tem muitas multinacionais que você pode trabalhar lá por 1 ou 2 anos, pedir transferência para cá. Ou então, mesmo com a sua experiência naquela multinacional, você pode aplicar para outras empresas americanas, mostrando que você tem experiência numa empresa que já está vinculada aos Estados Unidos, e eles podem te contratar por isso, principalmente pelo fato da sua língua, né? Você falar um outro idioma, e o português e o espanhol são tão próximos que eles podem ter esse sentido. Esse seria o segundo caminho. Agora, Quem trabalha no McDonald's aqui pode pedir transferência? Pode, com certeza. Pode sim. A única coisa que é complicada é que nem todo McDonald's é vinculado ao McDonald's, né? Porque por o McDonald's ser uma franquia, nem todos os McDonald's são vinculados à empresa McDonald's, né? Eles só usam o nome do McDonald's. Agora, se for vinculado à empresa do McDonald's, você pode sim pedir uma transferência. Agora, você fala assim, poxa, eu trabalho no McDonald's, eu queria trabalhar no McDonald's nos Estados Unidos, mas ela não está vinculada, são franquias diferentes, donos diferentes. Você pode aplicar para um trabalho aqui dentro do McDonald's e falar assim, olha, eu tenho 5 anos de experiência no McDonald's no Brasil, então já sei como tudo funciona e eu quero trabalhar no seu McDonald's nos Estados Unidos. Você pode me patrocinar? O pessoal patrocina. Tem muitas pessoas que migram para cá através do McDonald's, muitas pessoas mesmo. Olha aí, rapaz, o Wesley sabe das coisas, acho que ele deve ter estudado. Vai encontrar lá no McDonald's. Eu vou no McDonald's que tem pertinho aqui da minha casa, ver se não estou precisando de gente para trabalhar, não. Só que assim, eu diria que você precisaria trabalhar de 1 a 2 anos, tá? Agora sim, imagina que eu não tenho qualificação nenhuma, sou casado, então não vou poder ir nem pelo profissional e também não vou poder ir pelo casamento, né? O que eu faria? Tá? Eu tiraria um visto de turista, viria para cá, no dia que eu pisasse aqui, eu transferiria meu visto para estudante e eu iria para uma faculdade de engenharia. E daí, dentro da faculdade de engenharia, eu aplicaria para estágio em alguma empresa de engenharia. Nesse período, eu mostraria que eu sou capaz, que eu posso resolver qualquer problema que eles apresentarem à minha frente, porque no final da faculdade, eles poderiam me contratar como funcionário e eles poderiam patrocinar o meu visto diretamente, entendeu? Então, esse seria o melhor caminho. Eu não viria para cá com visto e deixaria vencer meu visto. Eu não viria pelo México de jeito nenhum, nem a pau, nem que me pagasse, eu não viria. Nem a pau, é loucura, muita gente morre. Eu já fui à fronteira no México para recuperar corpo de brasileiro que morreu. Assim, não é bom, não é bacana. Tipo, Peraí, Steph, conta pra gente dessa situação aí, como é que foi? Por que você? Como é que é essa história? Cara, eu trabalhava nessa empresa e a gente trabalhava também com contabilidade e imigração, né? Setor imigratório. E essa família, ela é de Rondônia, essa pessoa veio de Rondônia pela fronteira e ela desapareceu. Foi uma mulher? Uma senhora? Sim. Eu vi esse caso. A Lenilda. Hã? É Lenilda o nome dela. Ela morava como é que é o nome lá? Você lembra da cidade? Valparaíso. Valparaíso. Eu morava muito próximo dessa cidade, eu acompanhei esse caso. Caramba! Olha só. Então, assim, nós tivemos que ir lá, entendeu? Identificar o corpo dela e tava todo comido já. Assim, triste, não quero nem lembrar da história de fato, porque as imagens voltam, né? Mas, assim, eu não aconselho. Eu tenho um amigo que veio num frigorífico, cara, num caminhão frigorífico, ele quase morreu de frio. Nossa. Entendeu? Então, assim, o pessoal faz umas loucuras, assim. Loucuras. Eu não aconselho. De jeito nenhum você vir pelo México. Então, assim, o meu conselho seria um desses 3. Ou você vem com visto de trabalho, baseado na sua profissão. Ou você vem com visto de estudante direto. Ou você chega aqui com visto turista e transfere para estudante e dentro do seu período de estudante você consegue ou um visto de casamento ou um visto através de um trabalho. Esses 3 são as melhores opções. Pois é, Steph, você comentou quando estava falando quando você precisou mexer na sua carteira de contabilidade no conselho, que teve que entrar em contato e que está exercendo essa tua profissão aí. É possível o brasileiro que vai morar nos Estados Unidos exercer a profissão, a pessoa advogada, exercer a advocacia? É possível validar o diploma? Dentro da sua pergunta, existem várias nuances, tá? A primeira delas é o seguinte: diferentemente do Brasil, aqui nos Estados Unidos, tem algumas áreas que você não precisa
de uma qualificação profissional ou de um certificado, de uma graduação para exercer. Então, vou te dar um exemplo. Eu trabalhava com imigração sem precisar assinar nenhum documento, sem precisar assinar como advogado, nem nada nesse sentido. Então, ainda que eu tenha a graduação no Brasil, eu não precisava utilizá-la aqui nos Estados Unidos para isso. Agora, se, por exemplo, eu quiser representar uma pessoa perante o juiz, aí eu já preciso ter a certificação e a licença, tá? Então, por exemplo, para mim, nesse contexto imigratório, sempre foi e sempre será muito mais barato eu trabalhar somente no sentido administrativo. Então, eu posso protocolar a petição, eu posso responder pedidos, eu posso trabalhar, por exemplo, até como intérprete, né, e fazer outras coisas mais nesse sentido, sem precisar me apresentar como advogado, do que eu entrar pelo processo para validar o meu diploma aqui, tá? Então, é mais rápido, é mais fácil e é mais barato. Agora, se você fala assim, poxa, eu de fato quero ser um advogado porque eu quero atuar perante o juiz, aí você precisa sim ter sua licença e sim, é possível você validar. Você só precisa passar pelo mesmo processo que você passaria no Brasil se você estivesse transferindo, por exemplo, de uma faculdade para outra. Né? Imagina que você estuda na Uninorte e você quer ser transferido para a FAMETA, por exemplo. Né? A FAMETA vai falar assim, olha, essa aqui é a nossa grade curricular e essa aqui é a sua grade curricular. Nós vamos fazer a comparação. Se bater, você será aceito aqui para terminar o seu curso. Se não bater, o que não bater, você vai ter que refazer. Entendeu? É mais ou menos assim. E às vezes mas já formado é só validar, né? Pelo que eu entendi. Já formado é só passar pelo processo de validação. O processo de validação ele consiste em uma tradução certificada do seu documento, uma apresentação ao conselho e um questionário de ética, né? Eles vão saber o que você fez, se você já foi preso, coisas nesse sentido. Não tem muita dificuldade. Então, no meu caso, a validação do meu diploma de contabilidade foi muito simples, foi muito sossegado. O de direito eu não fiz, porque era muito caro. Eu ia precisar passar 2 anos na faculdade. Porque no Brasil é civil law. Não fazer a faculdade inteira são 5 anos, eu precisaria fazer 2 anos a mais. Só que aqui a faculdade é muito cara, né? Eu ia gastar quase $50 mil nesses 2 anos. Então, assim, seria R$200 mil, mais de R$200 mil, né? Então, assim, aqui, educação, saúde e, deixa eu ver, educação, saúde e aposentadoria. Saúde que tu são fala 3 coisas... é desvantagem nos Estados Unidos. Aqui educação, saúde e aposentadoria são muito caras. Mas a saúde que tu fala não é a questão de remédio, seria médico, hospital, essas coisas, né? Tratamento. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, tá? Quando meu filho nasceu, ele teve uns problemas respiratórios. E não é problema, de fato, respiratório. Ele só precisava, às vezes, ele precisava fazer uma sucção, porque ele tinha, como é que chama? A placenta, às vezes, ela fica, né, no sistema respiratório da criança, do neném. E daí eu precisava levar a sucção desses resíduos. Eu levei ele 2 vezes só. Na terceira vez que precisou, eu falei assim, não, eu vou dar um jeito de fazer em casa. Eu não vou levar mais. Cada vez que eu levei ele, foi por 1 hora, eu tive que pagar $1.000. Então eu gastei $2.000 nessa secreção de 1 hora. Secreção não, sucção de 1 hora só. Foram $2.000 que eu gastei 2 vezes que eu fui. Então, assim, coisa que no Brasil eu acho que eu não gastaria nem R$400 se eu fosse fazer. E o Stephen, a última pergunta, a gente já tá estourando o horário aí, né? Tipo, não, tranquilo. Marcar, né, o Wesley, outra entrevista com o Stephen, tem tanta coisa pra gente abordar, né, cara? Interessante. Não tem problema não, a gente pode marcar outro dia também. Ô, Diogo, eu não sei qual é a pergunta. É sobre política, porque eu queria fazer essa pergunta para ele. Isso, então faça você, meu irmão. Pode fazer. Vai você. Não, pode falar. Era sobre política, pode falar. Não, a gente está aí, né, Stephen, há poucos dias, né, das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Sim. E eu queria saber como é que está o clima em Ohio. É um daqueles 7 estados? É democrata, é republicano? Como é que está a situação aí na região? Ok, Ohio é predominantemente republicana, tá? Ohio é predominantemente uma população republicana. Mas
tem mudado muito mesmo. Por exemplo, Columbus, especificamente, é uma das capitais ou uma das cidades mais democratas que existe nos Estados Unidos. O estado de Ohio, ele é predominantemente republicano, mas a cidade, a capital de Ohio, ela é predominantemente democrata, o que é curioso. Então tem mudado bastante. Aqui, cara, eu não sei se no Brasil é assim, mas aqui é bem dividido. O pessoal, se eles se verem na rua, o pessoal briga mesmo, assim. É doideira. Pra abraçar não, mas pra brigar eles brigam. Pra brigar eles debatem, eles xingam, é loucura. E eles não xingam no sentido de falar assim, você é um burro, né? Isso não, eles falam assim, você é um assassino, coisas nesse sentido, sabe? Você é um torturador, você é um estuprador, eles falam assim, porque aqui não é crime você xingar alguém, né? Nesse sentido. Então eles falam as paradas assim, louca mesmo, assim. E aqui eles investem muito em dividir o país. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Se você ligar a rádio ou a televisão, hoje, nos Estados Unidos, eu faço isso quando eu chego em casa, né, para assistir o jornal, etc. As propagandas, elas são assim, não vote no presidente Trump, porque ele escravizava crianças e, nesse momento, ele escraviza imigrantes nas empresas dele. Ou seja, ele incentiva a escravidão. E, nesse momento, ele é um racista, fascista, nesse sentido. No contexto da Kamala Harris, se eu ligar uma televisão num canal que é republicano, eles vão falar, olha, não vote na Kamala Harris porque ela é uma assassina, ela mata bebês quando eles já estão para nascer, até mesmo depois de nascer. Ela é uma assassina de crianças, ela quer acabar com o nosso país porque ela apoia relacionamento homossexual, o relacionamento homossexual não reproduz, e por não reproduzir, vai acabar diminuindo a nossa população e nós vamos desaparecer em poucos anos. Então, assim, eles atacam, assim, tipo, na loucura. É direto, assim, e se vê no contexto público. É assustador. Meu assustador. Deus, cara, que loucura. Você tinha noção disso, Diogo? Tinha não, cara. A gente teve um pouquinho, assim, dessa experiência na eleição de 2018, mas não chegou nem nos pés, né? Não chega, nem nos pés, não. Não, teve um amigo meu que ele parou de falar comigo, cara. Era um grupo de 3 no WhatsApp. E ele era esquerda, né? Aí eu só falei em 2018, disse, rapaz, eu acho que o Bolsonaro falou bem, deu uma entrevista boa no Jornal Nacional. Rapaz, ele começou a me xingar, a brigar, e nunca mais fale comigo. Ele parou de falar comigo, cara. Foi a experiência mais próxima que eu tive. Não, mas é mais ou menos nesse sentido. Ô, Diogo, o pessoal aqui, eles não são amigos e eles nem se falam. Mesmo se você, por exemplo, todo mundo tá toda hora tentando me ganhar para um lado. Toda hora que eu converso com alguém, especialmente agora, eles falam assim, você vai votar em quem? Eu não voto ainda, porque ainda que eu tenha meu visto, eu não tenho minha cidadania, né? Então eu não posso votar ainda. Mas eles falam assim, mas se você fosse votar, você votaria em quem? Por quê? Não, você tem que apoiar o lado democrata, você tem que apoiar o republicano. É loucura. E o que tu faz, Esther, nessa situação? Aí tu é brasileiro. Eu sempre falo assim, olha, eu não apoio nenhum dos lados. Eu sou muito honesto na minha interpretação, sou muito genuíno. Eu falo, olha, eu não apoio nenhum dos lados, e o motivo de não apoiar nenhum dos lados é porque eu vejo problema em ambos os lados. E normalmente as pessoas ficam com raiva de mim. Normalmente é assim. Eles ficam com muita raiva de mim, assim. Rapaz, tu vai ficar com raiva de ti, realmente eu vejo problema nos dois lados. Então, hoje, se eu fosse votar em alguém, eu votaria no lado republicano, mas ao mesmo tempo eu vejo que esses caras são malucos. Você não pode chegar e chamar alguém de assassino, assim, tipo, só porque a pessoa não concorda com você, ou você não pode chamar... Porque tem coisas positivas do outro lado, eu diria assim, eu consigo ver algumas coisas positivas, né? Especialmente no quesito de equilíbrio social. Eu acho que do outro lado tem muito mais equilíbrio social do que do lado de cá. Né? O lado de cá, eles são mais assim, se você trabalhou, você vai comer. Se você não trabalhou, você não vai comer. Né? E eles usam a Bíblia até para justificar esse lado. Mas, ao mesmo tempo, devido a alguns contextos, você realmente não teve a qualificação necessária para trabalhar. Ou você não está num contexto de trabalhar. Né? E a saúde aqui, por exemplo, como eu citei, ela é muito cara. E a pessoa arrancou uma perna, ela não consegue mais trabalhar na área que ela passou a vida inteira se preparando para trabalhar. Né? Eu vou ser um personal trainer e eu tô sem as pernas e sem os braços.
e daí eu vou ter que trabalhar de outra forma. O cara vai falar para você, não, então você não come, você não tem direito nem de votar, se você não paga imposto ou coisa nesse sentido. O problema entendeu? é seu que Então, caiu assim, a perna, perdeu. Rapaz. É bem pesado aqui, é bem pesado. E não tem cara. aposentadoria aí, né, o clima hoje... eu vou dar um exemplo, cara. Na minha empresa, que é onde eu trabalho, os meninos estavam até falando, semana passada, que democrata não pode nem pisar aqui. Se você for fazer, por exemplo, uma entrevista numa empresa que é predominantemente democrata, você não consegue ser aprovado. Eles vão olhar tipo, teu Facebook, eles vão olhar teu Instagram, e eles vão falar, olha, eu vi que você apoia esse outro lado, então você não vai trabalhar aqui conosco. Então, eu, por exemplo, eu não sou nenhum dos lados, eu não posso, eu sou proibido. Hoje eu fui falado, hoje de manhã foi falado, você não pode compartilhar nada em mídia social em apoio ao outro lado, de jeito nenhum. Falaram hoje, nós tivemos uma reunião por isso, para falar essas coisas. A gente pensando que aqui no Brasil a situação já estava grave, né? Já estava bem acirrada. A gente vê que nos Estados Unidos eles estão em outro patamar, né? Em relação a isso. E Steph, tu acha assim, a tua tenso. opinião que tu tem visto, quem tu acha que tem mais chance de ganhar? Apesar que a eleição é muito confusa, né? Parece que o voto popular não vale de nada, que vale são os colégios. A Kamala tem muito mais chance de ganhar, viu? Assim, pelo que eu tenho visto. Muito mais chance, assim, pesado. Porque o que acontece? As pessoas que votariam, por exemplo, no Trump, elas estão assim, Trump não vai ganhar, então também não vou nem votar para não perder meu tempo. Tem muita gente falando isso do outro lado. E eles são menos ativistas, eu diria assim. O pessoal que é republicano, eles brigam muito, mas eles são menos ativistas. Então, eles não tentam ganhar voto no sentido de ir pra rua e brigar politicamente na rua. Eles brigam se você encher o saco deles. Se você chegar para eles e falar que vota do outro lado, eles vão encher teu saco, eles vão brigar com você. Mas eles não vão lá na rua e falar assim, vote nessa pessoa só de publicidade, né? O pessoal do lado democrata, eles já são mais ativistas, então eles lutam para ganhar o voto das pessoas, então assim, eles não se abstêm de votar, o que eu acho até bom, no sentido de, cara, se você tem o direito a voto, vote. Eu acho que eu não gosto quando as pessoas votam nulo, votam em branco, ou coisa nesse sentido. Eu acho que se você tem um direito, exerça seu direito, porque por mais inútil que possa parecer, ele pode ser útil de alguma forma, né? Mas eu acho que Trump ganhasse, mas ela tem muito mais chance de ganhar, especialmente por conta do que o Trump falou recentemente com relação aos porto-riquenhos, essas coisas. Ele falou muita besteira, coisa que ele não deveria ter falado, e agora ele com certeza perdeu muito voto. E pessoal, só para deixar claro para vocês, esse programa é gravado, tá? Essa entrevista é dia 29 de outubro, então quando for ao ar já deve ter tido eleição. E você vai dizer, pô, eu estou falando, né? Já passou, então assim, vamos ver, né? Quando for ao ar a gente vai ver quem ganhou, quem não ganhou. Mas amém, Stephen, obrigado, cara. Pode falar. Não, eu só ia dizer assim que independentemente, isso assim é a minha posição, independentemente de quem ganhar, eu não vejo as coisas mudando, assim, nem para melhor nem para pior. Acho que vai continuar do mesmo jeito, sabe? Acho que as pessoas põem muito poder na política, especialmente aqui nos Estados Unidos, mais que no Brasil. Eles esperam muito dos políticos e de fato eles não vão fazer nada, assim, não vai resolver, entendeu? O que impacta muito aqui são os senadores, não exatamente presidente, governador. Os senadores têm muito impacto aqui, mas qualquer outro setor da política não muda nada. Então, eu não ficaria com medo se fosse o Trump ganhando ou se fosse a Kamala. Para mim não muda nada, não. Pô, Steph, muito obrigado por você ter tirado aí esse tempo para estar conosco aqui. Foi muito legal, né, Wesley? Pô, uma conversa muito bacana mesmo. Foi top. E assim, se Deus permitir, né, a gente voltar para a segunda parte, que tem muita coisa, ó, pessoal. Olha quanto assustou o Steph quando eu mostrei para ele. Né, tá ali com o segundo emprego, né? Tá igual o pai do Cris, né? 2 empregos. Mas obrigado. E o Steph, se pudesse dar uma palavrinha aí para as pessoas que estão assistindo, né? Incentivar, dar uma última palavra aí, uma dica para quem quiser morar nos Estados Unidos, ainda está ainda com alguma dúvida. Cara, seguinte, você quer mudar para os Estados Unidos? Muda, cara, que aqui é bom para arrebentar.
mas não pensa que é o que você vê na televisão, você vê na internet, você vai ter que trabalhar muito. Eu trabalho para arrebentar, né? O Diogo até falou, sou tipo o pai do Cris, tenho 2 empregos. Eu escolhi, por exemplo, minha esposa não trabalhar, então eu tenho que trabalhar muito, né, para conseguir prosperar bem, né? Eu vivo bem, mas eu queria prosperar, eu queria adquirir minhas coisas, investir, etc. Então eu trabalho muito por isso. Então quando você chegar aqui, você vai ter que trabalhar muito. Mas quando você chegar aqui, ou no seu processo chegar, não vem com a expectativa de ficar ilegal ou perder o seu visto. O visto aqui é muito poderoso, é um benefício muito grande. Então faça o possível para vir regular e para manter a sua regularidade. Faça as coisas dentro da regra, vem para cá com a mentalidade de querer ser americano e não ser um brasileiro que vive nos Estados Unidos. Se você precisar de ajuda, a gente pode tentar marcar uma conversa separado. Posso ajudar vocês com um cronograma de como chegar aqui da melhor maneira. Mas aqui nos Estados Unidos não é melhor que o Brasil em termos sociais, mas é melhor em termos financeiros e eu diria que é melhor também em termos de perspectiva de vida. Então, vem, precisar de ajuda, estou aqui. Mas faça o melhor que você puder fazer enquanto você estiver no Brasil também. É importante. Steph, como é que as pessoas poderiam te achar nas redes sociais? Cara, hoje, de fato, você pode entrar em contato comigo através da empresa com que eu trabalho, pelo Instagram, chama-se Vila Nova Enterprises, tá? A gente pode conversar através dessa empresa. Então, você pode entrar em contato comigo e falar assim, oi, Steph, tudo bem? Aqui quem fala é o Diogo, eu te conheci através da entrevista que você teve com o Wesley e o Diogo, e eu estou mandando essa mensagem para você porque eu queria saber mais sobre imigração, trabalho, coisas nesse sentido, abrir empresa enquanto você estiver no Brasil, etc. Você pode entrar no nosso Instagram, é Vila Nova Enterprises, muito simples de achar, tá? E eu acho que seria o melhor caminho. Não aconselharia outro meio, não. Seria mais fácil de filtrar. Stephen, valeu, Wesley, foi muito legal, cara. E se prepara aí, Steph, pra gente vir aí na segunda parte, abordar outros pontos aí, né? E tem muita coisa legal para conversar, tá bom? Deus abençoe. Pessoal, isso aí, estamos chegando ao fim. Se inscreva no canal, ative o seu sininho, tu vê que a gente está abordando inúmeros assuntos. E como a gente falou, nosso objetivo aqui é proporcionar para vocês uma vida equilibrada, né? E você, de repente, um missionário aí, quer exercer esse trabalho missionário nos Estados Unidos, entre em contato com o Stephen. Tá bom? Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui também. No vídeo a gente repassa para ele. Então, até a próxima semana, pessoal. Tenha uma vida longa, próspera, aproveite. Deus é com vocês. Tchau! Energized. Encerramos agora nossa jornada. Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Crônicas volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e prospera.